Meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite, ou bom dia. Aqueles que estejam nos vendo e ouvindo, novamente nós relembramos que, se possível, coloquem o celular na horizontal, porque vamos não apenas falar, mas também apresentar algumas telas que irão nos ajudar na nossa exposição do tema de agora. E o tema, como vocês possam estar vendo na própria tela, é a lei de causa e efeito e a família. Como todos os outros demais temas nossos, sempre há uma razão, um motivo, um porquê que nós trazemos um tema, seja num ano específico, ou seja num mês específico. No caso, nós estamos em maio, e em maio é o dia comemorado o Dia das Mães, e vocês estão vendo na própria tela, ao lado do título, uma cópia de uma carta muito importante, histórica, lavrada no dia 13 de maio de 1889, que é a Carta de Alforria aos Escravos. O que ela tem a ver com a lei de causa e efeito e a família? A família, porque essa lei foi lavrada por uma mulher, certo? A princesa Isabel. E lei de causa e efeito porque a escravatura no Brasil é um dos grandes débitos coletivos da sociedade brasileira, que, de alguma forma, começou a ser resgatada no momento em que foi lavrada a Lei Áurea. Mas, além disso, nós queremos prestar uma homenagem não apenas às mães em maio, mas a todas as mulheres que, de uma forma ou de outra, libertam, trazem luz, ou dão a luz aos seus filhos, aos seus alunos, a todos aqueles que convivem com ela, através do conhecimento, através da educação, porque a educação é um dos meios mais efetivos de libertar não apenas a escravidão social ou econômica ou racial, mas a escravidão íntima, a escravidão em que a pessoa fica prisioneira dela mesma, porque não tem como, muitas vezes, saber o melhor caminho, o melhor roteiro e a melhor decisão. Então, a educação trazida por todos, em especial, não apenas, mas em especial, por todas as mulheres, mães ou não, que libertam, que dão a luz, não apenas a luz física, certo? A luz da reencarnação, mas a luz do conhecimento. A nossa homenagem a todas elas. O tema, como nós dissemos, é a lei de causa e efeito e a família. A lei de causa e efeito, certo? É algo extremamente trabalhado dentro da doutrina espírita. E o que nós queremos fazer é focar, né, no aspecto familiar. A lei de causa e efeito é algo absolutamente amplo, certo? Como vocês podem estar vendo na própria tela, nós colocamos uma frase da nossa amiga Joana de Ângeles, em que ela diz que a lei de causa e efeito é uma lei da natureza, portanto, não é uma criação da doutrina espírita, e ela reflete a lei, a justiça divina. Ótimo. Portanto, ela é uma aplicação geral, não aplica-se apenas a núcleo familiar. Você pode ter a lei de causa e efeito aplicada no sentido individual, certo? Que, por exemplo, uma enfermidade específica, ou uma lei de causa e efeito aplicada de forma coletiva, que nós vemos nos terremotos, nos maremotos, nos tsunamis, nos incêndios, certo? Em que um coletivo, certo, está resgatando uma situação do passado. Mas o que nós queremos ver hoje aqui é como é que ela converge, como é que ela atua no núcleo familiar. E exatamente é isso que o nosso amigo Emmanuel, na frase que está
na parte de baixo da tela, nos afirma. Ele diz: frustrações, conflitos, vinculações extremadas e aversões congênitas de hoje são frutos do ontem, a pedirem reequilíbrio. Muito bem. Como é que nós podemos entender esta ação, esta lei, dentro, certo, das quatro paredes de um lar? O que esta lei de causa e efeito se reflete para dentro do lar? Esse é o ponto. Como que a gente vai compreender isso? O nosso amigo Emmanuel, ele tem um livro chamado Justiça Divina, que é o que está na tela de vocês, em que ele fez, certo, na década de 60 para 70, enquanto que aos final das reuniões que o Chico fazia já em Uberaba, no final das suas reuniões, ele trazia especificamente mensagens sobre a justiça divina, que, na realidade, ele estava estudando um dos livros da doutrina espírita, que era o Céu e o Inferno. Porque o Céu e o Inferno, certo, tem uma parte específica sobre a lei de causa e efeito. E, em particular, o nosso amigo, no seu capítulo 14 desse livro, ele diz o que está na tela de vocês, e que eu leio. Todas as contas a resgatar, portanto, que venham do passado, e mesmo do presente, pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vejo frequentemente à frente daqueles a quem deves algo. Veja bem, esta afirmativa do nosso amigo Emmanuel, ela é absolutamente geral. Ela não se aplica apenas ao ambiente familiar. Ele está dizendo que todas as vezes em que eu tenha algum débito perante alguém, a lei me leva a eu conviver com esta pessoa, com o objetivo de me reequilibrar com ela. Agora, não precisa ser necessariamente dentro do lar. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser dentro do centro espírita, pode ser aonde você conviva ou viva. A lei leva a você a conviver de forma direta com todos aqueles nos quais você tem reajustes a realizar. Trazendo para dentro do lar, que é o que está na parte de baixo da tela, que é do próprio Emmanuel, num livro chamado Luz no Lar, porque aí ele leva a justiça divina para dentro do lar. Ele diz: o lar na Terra ainda é o ponto de convergência do passado. Entenderam? O lar se transforma, o que nós muitas vezes vemos e ouvindo, que as pessoas, que os débitos, certo, ocorrem frequentemente dentro do lar. Ocorre por quê? Nós só estamos acabando de ver o porquê. Porque dentro das leis divinas, elas levam a você conviver de forma direta. E o lar é onde, na maioria das vezes, você vai ter mais tempo e mais oportunidades de restabelecer este reequilíbrio. Por isso, então, que o lar, muitas vezes, é uma situação conflituosa, dolorosa, amarga, ou amorosa, ou carinhosa, porque ela é um ponto de convergência do passado, tanto de coisas boas, quanto de coisas, muitas vezes, amargas. A questão é, como é que a gente pode ver isso de forma patente, de forma real, direta? Em 2022, e essa é uma das razões por que nós estamos trazendo esse tema em 2022, é comemorado pelo movimento espírita brasileiro os 20 anos de desencarne do nosso amigo Chico Xavier, que em abril é o mês de reencarne dele. Vocês estão vendo na Terra, é uma foto da família
do nosso amigo Chico Xavier. A questão é, o nosso amigo Chico Xavier enfrentou a lei de causa e efeito dentro da família dele? O Emmanuel, a Joana de Ângeles, estava falando no sentido geral, todas as famílias, certo? Como é que a lei de causa e efeito age? A nossa questão é, o nosso amigo Chico, pessoa física, se a gente pudesse dizer assim, ele enfrentou a lei de causa e efeito. Como é que ele enfrentou a lei de causa e efeito dentro do lar dele? Volto. A foto que vocês estão vendo é uma foto da família Cândido Xavier, em 1930, para ser preciso. Não inclui todos os membros da família Cândido Xavier. Por quê? Porque a família Cândido Xavier era enorme. Tinha mais de 14 irmãos, o nosso amigo Chico Xavier. 9 pela sua mãe e 6 irmãos vindo do segundo casamento do seu pai, da madrasta, que foi com a nossa amiga Cidália, que está na foto. Mas de todos esses irmãos ou parentes do nosso amigo Chico, nós queremos destacar um irmão, ou uma família agregada à família Cândido Xavier, que é a família do nosso amigo José Xavier, que era filho ou irmão do Chico, do primeiro casamento dele. Esse nosso amigo, ele era casado, casou-se com uma senhora chamada Geni Xavier e teve 2 filhos. Cada um desses elementos poderia ser exemplo para nós da lei de causa e efeito. Mas nós só vamos ver a lei de causa e efeito agindo no lar do Chico, no caso do nosso amigo José Xavier. Nosso amigo Xavier, ele teve uma participação grande, importante na vida do Chico. Por quê? O Chico reencarnou em 1910. Com 5 anos de idade, a lei de causa e efeito bateu já na porta do Chico, porque a sua mãe veio a falecer. Ele tinha 5 anos de idade. Ele ficou 2 anos morando com uma tia que fez um diabo com ele. O pai dele voltou a casar 2 anos depois. Ele viveu com a madrasta até 21 anos de idade, em que ela novamente vem a falecer. Mais ou menos com a mesma idade da primeira mulher, que morreu com 34, 35 anos, a madrasta morreu novamente com 34, 35 anos. Todos esses aí seriam elementos já da lei de causa e efeito atuando. Mas não vamos entrar em cada um desses pontos. O importante é o nosso amigo José Cândido Xavier, que é a foto que vocês veem na tela. O nosso amigo, em 1927, se tornou o primeiro presidente espírita do primeiro centro espírita que o Chico Xavier trabalhou na vida dele. Por que isso? Porque em 1927, portanto, o nosso amigo Chico tinha 17 anos, uma das suas irmãs, a irmã mais velha, apresentou um quadro obsessivo violento. Eles eram católicos. Toda a família do Chico Xavier, inclusive o Chico. Por mais que ele visse, desde os 5, 6 anos de idade, espíritos conversassem, mesmo com a sua mãe, já desencarnada, mas ninguém acreditava nele. Era uma criança, era um jovem, certo? Estava vendo coisas. Mas em 27, o caso da irmã foi e saiu. Eles tentaram, dentro da igreja, a solução, não encontraram. E fizeram como muitos de nós espíritas, e muitas famílias espíritas, como de vocês, bateram na casa espírita com um problema obsessivo de um parente querendo solução. Foi o caso dele. Então, a irmã dele foi a porta de entrada do Chico na doutrina espírita. Um processo
obsessivo. Muito bem. Em função disso, ele se torna espírita e resolve fundar um centro espírita, que foi o Centro Espírita Gonzaga, Luiz Gonzaga, que tem uma história também por trás, mas que não vem no caso aqui. E as primeiras reuniões fizeram no lar do nosso amigo Cândido Xavier, José Xavier. Então, desde 1927, ele se tornou presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico começou as suas primeiras psicografias. É importante o ano, 1927. Em 1939, portanto, 12 anos depois, o nosso amigo José Cândido Xavier, o irmão do Chico, ele tem um AVC. Um AVC. Aqueles AVCs graves, em que leva a pessoa à cama, a uma situação de quase imobilismo, sem conseguir se movimentar, falar, se torna quase que uma múmia. Lei de causa e efeito. Estamos vendo a lei de causa e efeito batendo na porta da família do Chico. O AVC é tipicamente um processo de resgate. É uma enfermidade que pode ser, muitas vezes, superada com sequelas, no caso do AVC, ou levar ao desencarne, o que muitas vezes assim ocorre. No caso do nosso amigo José Cândido Xavier, o irmão do Chico, após uma semana, os seus parentes, inclusive o Chico, constatam que ele está numa situação de morto-vivo. Não consegue se movimentar, não consegue se fazer, certo? É aquela parente que começa a demandar uma atenção permanente para trocar de roupa, para dar banho, para se vestir, para dar alimentação. Nesse instante, o Chico bate na porta do plano espiritual, como muitos de nós, espíritas, ele. E agora? Vocês não podem fazer alguma coisa? Não tem alguma coisa? Um passe, um trabalho, uma ajuda, uma água? O que pode fazer para melhorar? Ele vai ficar nessa situação? Quanto tempo? Por quanto tempo? Quem responde para ele não é nem o Emmanuel, mas Jean Observa, que naquela época já estava trabalhando com o Chico. Ele diz: Chico, nós estamos atentos, estamos vendo o que está acontecendo. Estamos recebendo inúmeras preces, orações dirigidas ao seu irmão com o objetivo de melhorar a situação, de encontrar uma solução para o problema. Estamos vendo o que é possível fazer dentro das leis divinas, dentro da lei de causa e efeito. Passa-se uma semana, o Bezerra volta. Chico, em função das inúmeras preces vindas de vocês, da família, vindas de todos aqueles espíritos que passaram pelo Luiz Gonzaga, nesses 11 anos em que o José Cândido Xavier, seu irmão, foi presidente e foram ajudados através dele, através de doutrinação, através de passe. O tempo de resgate dele foi comutado. Que tempo de resgate? O Chico perguntou. Bezerra responde: pela lei de causa e efeito, o nosso amigo deveria ficar 11 anos em cima de uma cama, resgatando os seus débitos de vidas passadas. Mas, em função de 11 anos de trabalho, de luta, de esforço dele e de vocês, esse tempo foi comutado para uma semana.
Ao final dessa semana, ele vai desencarnar. E, efetivamente, assim ocorreu. Uma semana depois, o nosso amigo José Cândido Xavier, irmão do Chico, vem a desencarnar. Então, vejam bem, temos lei de causa e efeito batendo na porta do Chico, no caso do seu irmão, e numa situação de enfermidade, que é claramente um processo onde a pessoa está colhendo algo que plantou. E nós não estamos nem vendo o que foi plantado, estamos vendo a colheita. Então, nós podemos aprender para nós o que muitas vezes pode significar uma enfermidade em termos de lei de causa e efeito. O nosso amigo Nélio Lúcio, através da mediunidade do nosso próprio Chico Xavier, ele nos diz: enfermidade ligeira é aviso. Queda violenta das forças é advertência. Doença prolongada é sempre renovação de caminho. E moléstia incurável é reajustamento da alma eterna. Aonde estava a situação do irmão do Chico? Uma enfermidade ligeira? Uma queda violenta de forças? Uma doença prolongada? Ou uma moléstia incurável? Era uma moléstia incurável. Portanto, era um reajustamento da alma. Portanto, era a colheita dentro da lei de causa e efeito daquilo que o irmão tinha realizado em vidas passadas. Mas tornemos para nós esse alerta. A enfermidade pode bater na nossa porta como ligeiro, como uma queda violenta, uma doença prolongada ou algo incurável. Cada uma delas reflete um aviso. Obviamente que os mais difíceis é aquelas que demandam um reajuste, uma renovação do caminho, que é a prolongada ou é a incurável. Qual é? Não sei. Tenhamos alerta. Estamos vendo como é que a lei de causa e efeito bate na porta dos nossos lares. Um segundo ponto que nós precisamos destacar desta questão da lei de causa e efeito, batendo na porta da família do Chico, é: imaginem que ele não tivesse sido comutado os 11 anos para uma semana, mas fosse ficar 11 anos preso numa cama. É difícil. É muito difícil. O nosso próprio Emmanuel nos diz o que está na tela. Caridade habitualmente incompreendida e sempre difícil de aceitação. É o amparo em regime de repetição. Lidar, tratar, conviver com parentes que muitas vezes apresentam um quadro de resgate que demanda anos. Muitas vezes a vida inteira. Essa é uma caridade que o nosso amigo Emmanuel chama de amparo em regime de repetição. É necessário paciência, resignação, conformação, persistência, renovação, porque senão você sai pela porta, você joga a provação no chão. É a caridade em regime de repetição. É a caridade que desata os nós que fizemos no passado, que demanda tempo para eu desatar.
Tomemos cuidado. E, por último, terceiro ponto a destacar deste caso do irmão do Chico é que houve uma comutação, não houve? De 11 anos para uma semana. Percebemos que o irmão do Chico foi a personificação daquilo que está no Evangelho, dito há 2000 anos, pelo Paulo de Tarso, em que ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor significando trabalho. Aqueles 11 anos de trabalho cobriram uma multidão de erros em vidas passadas do nosso amigo. Então, isto é real. Acontece com ele, pode acontecer comigo, com qualquer um. O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o nosso trabalho, o nosso esforço pode amenizar as minhas dores, ou amenizar as dores daqueles que convivem comigo através de intercessão. Portanto, como diz o nosso amigo Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Mas fazer um novo fim melhor. Porque muitas vezes a gente volta nas nossas vidas para fazer um novo fim. E fazemos um novo fim errado. O que precisamos fazer é, agora, todo o bem possível. Aí, faremos um novo fim melhor. Como diz o nosso amigo Divaldo Franco, as dívidas que tenha, eu vou resgatar pelo bem que realize, e não pelas lágrimas que verta. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu fizer um novo fim, fazendo todo o bem possível agora. É exatamente por isso que o nosso amigo Emmanuel diz: o bem que fizeres vai ser teu advogado, agora e sempre. Ou seja, ele vai servir para comutar, primo, para diminuir as enfermidades, as dores, os resgates, a ação da lei de causa e efeito. Está claro? Compreende? E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires, em que ele diz: parentela é a escola santa. Sempre que havemos daqui, no plano espiritual, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro.